papo que a gente nutriu ali foi tão... A gente teve uma conexão intensa, porque a gente falou sobre as princesas que são renegadas na Disney, né? Por exemplo. Mulan... Ah, sim. E Jasmine, antes pelo menos do live action do Aladdin e do live action da Mulan. Depois ficou super comercial, né? Hypou, né? Aí ficou super comercial. É porque agora, né, o Oriente tá hype, né? Então as pessoas estão tipo, ai, nossa, vamos consumir isso daqui. Aí hypou as nossas princesas. Que antes, a gente gostava antes de ser modinha, tá? Antes de ser modinha. A Jasmine eu já me identificava muito. Total. Vocês devem imaginar por quê, né? Não! Por que será? Gente, vocês sabiam? Vou contar uma curiosidade que eu nunca contei. Minha família é árabe. Ah, não! Sério, e da Ana é asiática. Pois é, e olha, eu não me identificava com a Mulan. Olha que curioso. É mesmo? Eu queria ser a Cinderela. Porque ela era loira de olho azul, né, gente? É mesmo? Tem coisa que é considerada mais bonita do que a mulher loira de olho azul. Imagina, a menina asiática é considerada bonita. Nunca era, né? E aí eu achava que eu queria ser a Cinderela, que eu tinha que ser a Cinderela. A Mulan, não. Não era maneiro, né? Não era tão legal. Mas eu amava a Mulan. Eu amava a Mulan, mas eu não me identificava. Tanto que as pessoas sempre falavam assim, ai, quem que você vai ser da princesa? Ai, fulana vai ser tal, fulana vai ser tal. Ai, a Ana vai ser a Mulan. Eu, não. Quem disse que eu vou ser a Mulan? Por quê? Por quê? Por que eu não posso ser a Rapunzel? Por que eu não posso ser qualquer outra? O gigante do João e Pé de Feijão, já que eu sou tão alta. Total. Né? Não, então você não tinha essa... Ela ia ser o Pé de Feijão. O Pé de Feijão, de tão alta. Eu ia ser o Pé de Feijão, gente. Eu sou muito 1,78. Merecia ser o Pé de Feijão. É isso. Então você não tinha essa identificação quando você era menor, criança. Pois é, isso é uma grande questão pra mim, porque essa parada, né, que eu falo muito, assim, no meu trabalho, da representatividade. Mas é importante que você fale. Exato. E eu acho que a representatividade, ela apareceu muito poucas vezes na minha vida, assim. Eu olhava pra TV, eu olhava pra revista, eu olhava pra desenho, filme de desenho, e eu nunca me via. Porque eu nunca tinha personagens parecidas comigo. E quando tinha, às vezes eu não me identificava. Tipo, a personagem da Dani Suzuki na Malhação da época da Dani, era uma personagem que era extremamente estereotipada. E era uma personagem que ela vinha do Japão e falava de um jeito, assim, bonitinho, né? Tinha uma coisa diferente. Ela entrava em cena, tocava uma música, né? Tocava uma música oriental, tipo... E aí eu olhava pra aquilo e eu falava, pô, legal, ela se parece comigo, mas ela não se parece comigo. E por que, né, que eu tenho que me sentir representada por aquilo, sabe? E eu acho que a representatividade que eu falo tanto hoje em dia no meu trabalho é disso, da gente poder se olhar, se identificar fisicamente e se identificar com a vibe, com a história, né, da personagem. Acho que tem a ver com isso. E demorou muito tempo pra gente ter isso, né, acho que nem hoje em dia a gente tem muito, né? Vamos combinar. Quantas vezes vocês assistiram alguma série, filme ou novela recente que tinha uma personagem protagonista asiática? Então. Quantas? Na Netflix, acho que ultimamente que teve uma, né? Que teve um trio, não é? Como é que chama aquela série? Eu esqueci. Tipo, Never Have I Ever? Never Have I Ever. Essa série aí que eu vi. Mas realmente... eu tô tentando puxar que eu só lembro das Panteras. Pois é. Né? Exatamente. E as Panteras, por exemplo, você lembra como é que era a personagem da Lucy Liu? Extremamente estereotipada. Do tipo que ela entra e toca uma música asiática, sendo que a Lucy Liu é americana. Tipo, não nasceu no Japão, nem nada, sabe? Isso aqui. E é uma parada que é isso, assim, tipo, toda vez... isso reforça uma ideia de que a gente não pertence a esse lugar, né? Porque, tipo, a personagem da Dani Suzuki, se eu não me engano, ela tinha vindo mesmo do Japão, tem uma história assim. A personagem. Uhum. E a Dani é brasileira, ela nasceu aqui, ela é filha de família italiana e japonesa, né? E grande atriz, beijo, Dani. Um beijo, Dani. E aí é isso, assim, e minha família, por exemplo, que é uma mistura de japonês com negro. A família do meu pai é toda negra e indígena. A família da minha mãe, meus avós vieram do Japão, mas minha mãe é brasileira, nasceu aqui. Eu também, brasileira, filha do meu pai e da minha mãe, nasci aqui no Brasil. Uhum. E é muito louco, porque ver esses personagens na TV reforça uma ideia das pessoas que estão assistindo de que eu não pertenço ao Brasil. Aí chegam pra mim e falam, você é japonesa, né? Não, eu sou brasileira. Ah, não, mas você é japonesa. Eu, não, nasci no Brasil, sou brasileira. Tudo bem? Uhum. E sua descendência? Aí sim, né? Aí minha descendência, sim. Minha descendência é negra e asiática. Uhum. Aí a pessoa, negra? Ah, não. Negra? Sim. Isso foi uma questão pra você também? Cara, também. Eu acho que muito mais em relação ao meu pai, porque
viver com um pai que é negro numa sociedade extremamente racista é você aprender desde pequena o que é que uma pessoa negra passa, sabe? Do tipo, já aconteceu de eu sair de mão dada com meu pai na rua, quando eu era criança, e perguntarem pro meu pai, onde é que você pegou essa criança? Tipo assim, como se meu pai não pudesse ter eu como filha, tá ligado? Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Olha que absurdo. E, tipo, colocar o meu pai como se fosse uma pessoa que ia roubar uma criança, entendeu? Porque é um cara negro. Então, eu acho que é uma parada que sempre teve presente ali na minha vida e eu sempre questionei. Principalmente porque o meu pai, ele me ensinou sobre essas questões através da arte. Então, ele me levava em exposição, me levava em peça de teatro, me levava em performances que falavam sobre isso. E às vezes eu não entendia, tipo, eu ia numa performance de um grupo, de um coletivo de arte que chama Frente 3 de Fevereiro, que é um coletivo incrível, que fala sobre essas questões de racismo, e eles falavam sobre ser negro no Brasil e negar a negritude. O que é um negro negando a negritude? E tinha uma música, e eu cantava essa música quando eu tinha 8 anos de idade, eu não sabia do que eu tava falando. Mas desde aquele período eu tava entendendo o que eram essas questões de racismo no Brasil, sabe? Através da arte. Então, isso pra mim construiu muito sobre quem eu sou. E acho que essa relação, assim, com meu pai me deu esse contexto, essa possibilidade de aprender, sabe? E aí, quando chega pra você... Você foi a primeira protagonista amarela, asiática, da Globo, né? Sim. Ou da TV brasileira em si? Da TV brasileira, em 1967, a gente teve a Rosa Miyake, mas era... gente, agora me deu um branco, esqueci o nome do canal, mas não era na Globo. Da Globo eu fui a primeira só em 2017. Que doido, cara. Vocês são boas de conta, vocês são boas de conta? Eu não sou boa. Faz 4 anos. 67, de 67 para 2017. 50 anos. 50 anos, né? 50. Imagina, gente. 67, 77, 50. 57, 97, 7, 17. 50 anos. 50 anos depois, uma protagonista amarela na Globo. E você já tinha entendimento que você era a protagonista da novela? Cara, então... Pra quem não sabe, muita gente já sabe, ela fez Malhação, Viva a Diferença, ela fazia a Tina e também em As Five, né? Que vocês sabem a musiquinha, né? Seja o que quiser ser. Cara, eu fico pensando que se fosse hoje, a atriz que fez a sua mãe ia sofrer muito hate na internet, né? Por quê? Porque todo mundo odiava a sua mãe na Malhação, né? Sim. Não, mas as pessoas, com certeza, caíam em cima dela. Não, a gente às vezes saía no mercado e ficavam xingando ela. Porque, ai, você é muito ruim, muito preconceituosa, que não sei o quê. E, gente, sério, a atriz, que é a Alina, a Alina Gifu, ela é muito um doce, assim, de pessoa. E uma atriz, uma puta atriz. Porque ela fazia Mitsuko e todo mundo tinha raiva da Mitsuko. Quer dizer, então, o trabalho tava bom. O trabalho tava bom. Pois é, e aí essa questão que eu trago, né, para os meus questionamentos em minhas entrevistas. Uma puta atriz fez uma personagem incrível, vocês lembram muito bem dela. Por que ela não tá de novo em outro trabalho na Globo? Né? Por que a Rede Globo ainda não chamou ela pra fazer outra personagem? Entende? Cadê? Até segunda-feira eu quero isso pronto. Na minha mesa. Favor. Na minha mesa, na minha mesa, Rede Globo. Percebe? Eu acho que quando a gente fala, né, sobre essa representatividade, sobre essas princesas que são preteridas, né, dentro desse universo, eu tô falando sobre isso, sobre uma puta atriz como a Lina, que até hoje não tá em outro trabalho na Globo, não foi reinserida. Por quê? Entendeu? E... Enfim, isso acontece muito, né? Que nem no Oscar, né? A galera sul-coreana ganhando o Oscar só agora. E tendo presença lá só agora. Gente, pelo amor de Deus. 2021, só agora que estão chamando. 2017, só naquele ano que teve protagonista amarela na Globo, entendeu? É isso que a gente tá falando, né? Mas as pessoas precisam começar a questionar isso. Mas eu entendo que é um processo longo. Eu mesma só tive contato com essas discussões, assim, de uns anos pra cá. Você não tinha esse entendimento, né? Não, eu achava que era branca. E aí as pessoas... Vai ter gente com certeza que vai falar, mas você não é branca? Olha o tom da sua pele, garota. Você não é branca. E, gente, identidade racial não é sobre a cor da minha pele aqui que vocês estão vendo. Identidade racial é muito mais que isso e vai para muito além do que ser negro e ser branco no Brasil. E hoje em dia as pessoas estão começando a entender que tem outras possibilidades de identidade racial. Tem amarelo, tem indígena. Então, tem... E nos Estados Unidos você fala muito sobre marrom, que são pessoas que são
do Oriente, né? Então, isso que eu ia perguntar, eu ia falar que eu não sei. De verdade, posso estar falando a maior bosta do mundo aqui agora, mas eu não sei o que o árabe é. Então, nos Estados Unidos, eles chamam de brown. Eles chamam de brown, né? Que seria marrom. Que aí, cada país, assim, acaba abordando essas questões da identidade racial de uma maneira, né? Porque é isso, cada país tem um contexto racial, tem uma sociedade, uma pluralidade ali. Então, mas lá nos Estados Unidos, eles chamam de marrom. Inclusive, o movimento asiático, porque pra quem não sabe, o Oriente, né? As pessoas falam, o Oriente. Aí, quando fala Oriente, o que vocês imaginam? O Oriente? Fala, é a pessoa oriental. Imagino uma pessoa japonesa. De traços asiáticos. E, gente, as pessoas esquecem que no Mapa Mundi, se alguém pegar o Mapa Mundi agora no Google, abre o Google. No Mapa Mundi tem Rússia, no Oriente. Tem o Oriente Médio, que Oriente Médio. Tem não só o leste asiático, que é Japão, China, Coreia e tal. Tem a Austrália, também é Oriente. E as pessoas esquecem que isso é Oriente, né? Então, colocar o Oriente como se fosse só Japão, só a identidade japonesa, né? É um apagamento dessas outras culturas. Então, é uma coisa equivocada. E dentro do movimento de lutas, movimentos asiáticos, que estão crescendo muito de uns anos pra cá, a identidade marrom entra, assim, série nessa identidade asiática. É uma luta conjunta aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tá muito forte hoje em dia. É mesmo? Aqui a gente não escuta sobre isso. Minha família, por exemplo, nunca falou, nunca tratou desses termos. E com certeza eles devem ter vivido momentos, assim, de discriminação, de ódio. E, pois é. Minha família, a sua também deve sofrer muita xenofobia. Então, isso é outra questão. Porque, por exemplo, eu sou brasileira. O que eu vivo não tem nem como eu chamar de xenofobia. Porque não tem como chamar de xenofobia o que eu vivo sendo uma pessoa daqui, entendeu? Que eu não nasci lá e não passei o que eles passaram lá. Mas exatamente. Eu pego a dor do meu pai, né? Por exemplo, quando eu falo que minha família sofre xenofobia, é a parte da família do meu pai que realmente viveu lá. E veio pra cá. E passou pela guerra civil que tinha lá. Então, sempre o homem-bomba. O terrorista. Quando a gente brinca entre si, tá tudo certo. Porque é a gente que tá falando. É a nossa família. Mas quem não é árabe, quem tá de fora e é uma expressão super xenofóbica, né? Total. Você tá na sala de aula... não tem o mínimo de intimidade, né? Tem o mínimo... Porque é muito diferente. Né? Às vezes, fazendo um paralelo muito idiota, às vezes o pessoal vem, a gente faz o fritada, e aí entre os humoristas a gente se zoa. E aí a pessoa vem no Instagram... E pega aquela piada X... Interna. Não tô nem falando do negócio da buceta seca, eu não ligo. Porque tem uma piada que o Gil Lopes fez comigo, que é não sei o que, da buceta seca. Isso aí já virou meme, já, nem ligo. Mas eu tô falando, às vezes a pessoa pega o negócio, ela fala... E ela vem, escreve, e aí quando você responde, ela fala... mas você lá no programa... Sim, ô animal, mas eu tô cercada de amigos meus. A gente tá se zoando entre amigos, é outra parada, né? Pois é. Deles eu aceito, de você não, e ponto, acabou. Não, e eu hoje